Deixa eu trazer uma matemática para vocês. 9 a cada 10 mães sofrem com burnout parental. É o que mostram os dados de uma primeira pesquisa publicada sobre o tema no Brasil, feita pela B2Mami, maior comunidade de mães do Brasil e aqui da UPES. Segundo o levantamento, elas apresentam algum sinal de esgotamento diante de uma sobrecarga diária. E aí eu convidei a psicóloga Juliene Pimenta para estar aqui com a gente e conversar a respeito disso. Juliene, obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada a você pelo convite. O que é o burnout parental? Porque a gente já escutou falar sobre o burnout, né? Que é uma preocupação também. Agora, burnout parental, o que se trata? Então, o burnout parental, muito bem dito por você, é diferente do burnout relacionado a esgotamento do trabalho, né? Então, o burnout parental, ele vem com características de esgotamento físico e mental. Ele vem com uma insônia, ele vem com preocupações relacionadas ao trabalho e à criação dos filhos. Então, acomete pais e mães, e não só pais e mães biológicos, né, mas adotivos também, quem exerce essa função de pai e mãe. Então, traz esse esgotamento físico e mental, traz uma sensação de você não ser uma mãe ou um pai bom o suficiente para o filho, e traz uma sensação de não ser bom o suficiente no trabalho também. Então, existe essa correlação, né, entre você ter filhos e você não se sentir competente no seu trabalho, você não se sentir realizado, porque acaba que é uma dificuldade ali de quem tem filhos se dedicar tanto ao trabalho. Então, vem essa dificuldade e isso traz, né, muito estresse, muita sobrecarga mental, muito cansaço, insônia e vários sintomas assim parecidos com ansiedade e tudo mais. Vem também, né, um distanciamento do filho por não se achar competente para tal missão, né? E vem também a falta de paciência, a irritabilidade, porque às vezes pode acontecer isso. Exatamente, é uma das consequências, né, desse burnout parental que a gente percebe. Vem esse distanciamento do filho, por quê? Porque o pai e a mãe começam a se cobrar muito em relação à criação desse filho, começa a achar que não é um bom pai, uma boa mãe. E aí começa, então, uma irritabilidade, uma falta de paciência, uma culpa, exatamente. Né? Então, vem tudo isso, assim, isso acaba prejudicando também a relação dos pais com os filhos. E isso vai se arrastando, porque às vezes eles não percebem isso e não buscam também, como a gente acabou de falar com o Leandro, ajuda para resolver isso, para que seja mais leve? Sim, com certeza. Principalmente porque é uma coisa que as pessoas ainda não sabem que existe. Exato. E você vê que os números são altos, né? Então, foi feita essa pesquisa, essa primeira pesquisa em São Paulo, com 1.800 e poucas mulheres, né? E 9 em cada 10, então 90% dessas mulheres foram caracterizadas com esse burnout parental e mais da metade, Mônica, recebeu o diagnóstico de algum problema relacionado à saúde mental. Então, seja um transtorno de ansiedade, uma depressão, então é uma coisa que pode estar correlacionada, né? E aí, como os números são muito altos, a gente se preocupa, né? É uma coisa que a gente tem que falar, a gente tem que trazer para a população esse conhecimento, e só que é algo muito recente. Então, as primeiras pesquisas de burnout parental começaram em 2017, né? Então, foram feitas na Bélgica, na França, onde foi desenvolvida uma escala específica para mulheres. Então, durante essas pesquisas de 2017 para cá, foram identificando também que as mulheres sofrem mais, né, do que os homens, então as mães sofrem mais do que os pais. E é uma questão que está acometendo muito, principalmente quando a gente fala de mulher que trabalha fora. Porque aí vem toda a demanda de casa, né, de cuidados com a casa, de cuidados com o marido, de cuidados com o filho, e ainda esse trabalho, essa entrada da mulher no mercado de trabalho. A gente vê que com o tempo, conforme o tempo vai passando, vai aumentando o número de mulheres que trabalham fora, e essa sobrecarga de tarefas, né, vai acabando com a saúde mental das mulheres, então é importante. Porque ela precisa também, né, estudar, se aperfeiçoar para poder estar no mercado de trabalho, é o sonho dela, também a necessidade, e aí não tem muito acolhimento da sociedade diante, né, do que a gente está observando com essa pesquisa. Exatamente, inclusive essa pesquisa demonstrou que apenas 20% das mulheres demonstraram que tem rede de apoio. Então pensa, muitas de nós trabalhamos fora e temos pouco apoio na criação dos filhos, né, com as demandas. O mercado de trabalho ele exige tanto das mulheres quanto dos homens. Só que a mulher, ela tem o seu mundo particular, ela tem as suas demandas ali fora do trabalho, não é só o trabalho
fora de casa, né? Eu trabalho dentro de casa. Então, isso acaba afetando muito mais as mulheres do que os homens. E aí, diante disso, qual é o caminho para cuidar disso? Porque, olha, deixa eu trazer um número, né? A Juliene falou das mulheres no mercado de trabalho. Hoje, elas são 45% de mulheres ativas no mercado. Até 2030, a previsão é que esse número aumente para 65%. Exatamente. Então, é preciso um olhar especial, né? Isso. Nessas pesquisas que já foram realizadas, até fora do Brasil, a gente vê que existem alguns fatores de prevenção, né? Então, algumas coisas que a gente precisa investir para evitar chegar nesse ponto do burnout parental. E uma dessas coisas é a terapia, que foi falado muito nesses estudos, o cuidado, a gestão emocional. Então, você conseguir gerir as suas emoções, né, lidar com as suas emoções. Então, isso é muito importante. E também o apoio do parceiro. Então, a gente vê nessas pesquisas que as mulheres que têm o apoio do parceiro, que têm, assim, uma concordância, a coparentalidade, né? Então, assim, concordam, né, entre eles na criação dos filhos, isso é um fator de proteção para o burnout. Então, são mulheres que têm menos chance. Agora, mães solo, mães de filhos especiais, né, que têm características diferentes, mães de crianças que demandam muito, né? E as mães que trabalham fora, elas têm essa propensão a desenvolver. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental, investir nessa questão de saber lidar com as emoções, né? Do autoconhecimento, da gestão das emoções, isso tudo ajuda muito. Passa pela educação. Exatamente. Uma educação desde cedo, né? Sim, exatamente. A gente precisa falar nisso, a gente precisa investir nisso, né? Mas realmente a gente precisa cuidar. A gente não pode ficar tapando os olhos até que isso exploda. Exatamente. Eu tenho aqui, olha, a Daiane Moraes falando, Mônica, deveria ser obrigatório falar disso nas empresas, sobre o burnout parental, inclusive para os homens. Isso demanda investimento ou seria abrir espaço para o que a gente sabe fazer de melhor, mas que esquecemos, que é conversar? Exatamente, Mônica. Eu acho que isso vem lá de trás, vem de incentivos, mesmo até de políticas públicas, né? Exato. Porque as empresas, elas não olham muito para isso. O que a gente tem hoje de apoio para a mãe, por exemplo, é o salário maternidade. Algumas empresas oferecem uma creche, né? Um auxílio creche, e só fica nisso. Né, não tem mais nenhum apoio, né, nem com as mães, nem com os pais. Então, a gente tem essa dificuldade, a gente precisa falar disso, a gente precisa levar isso. A gente está em ano eleitoral, legal da gente pensar em como isso pode se tornar uma política pública, em como a gente pode levar isso, né, para as empresas e melhorar essa questão. Deixa eu trazer aqui, olha, uma amiga nossa lá de Patos de Minas, ela falou, Mônica, eu sofro de burnout parental. Sou mãe solo, mãe atípica, sofro muito. Sempre termino o dia com a sensação de fracasso. O que você poderia dizer para essa amiga nossa? Porque o peso aqui, só nas palavras eu senti. É muito difícil, né? Eu falo que a culpa nasce junto com o bebê, a culpa materna. A gente já começa a se cobrar desde que o bebê nasce, porque a gente quer ser aquela mãe perfeita. Então, eu falo sempre assim, porque o nosso amor é o principal. A gente amar os nossos filhos e a gente querer o bem deles é o principal. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta. A gente não tem que se comparar com outras pessoas, porque cada uma tem uma realidade, né? Então, a gente precisa fazer o nosso melhor para os nossos filhos, a gente precisa ter essa consciência, mas sem se comparar com outras pessoas, né? Só a gente se comparando com nós mesmas. Então, assim, eu falaria para essa mãe que ela já está fazendo, dando o melhor dela para o filho dela, né? Que ela não precisa ter esse sentimento de culpa, de fracasso, porque ninguém consegue ser uma mãe perfeita, ninguém. Então, a gente dando o nosso melhor e a gente dando amor, afeto, né? É o principal. Então, a gente diminuir um pouquinho essa autocobrança ajuda muito também. Olhar, ressignificar esse olhar para o que de bom fazemos e que muitas vezes esquecemos. Exatamente. Não é? A gente preocupa muito mais com o que a gente não faz do que olha para o que a gente faz. Exatamente. Impor limites pode ajudar? Porque nós somos assim, a gente vai abraçando tudo e vamos lá. Impor limites também é importante nesse processo do burnout parental? Com certeza, Mônica. Saber falar não, né? Aprender a falar não para outras demandas que a gente não dá conta. E a gente tem que pensar assim, que a nossa saúde mental é o principal. Se a gente não está bem, a gente não consegue cuidar bem dos nossos filhos, né? Então, a gente precisa cuidar de nós, a gente precisa estar bem, a gente precisa, né, estarmos
tranquilas, para poder dar uma condição tranquila também para os nossos filhos, um ambiente favorável. Então a gente precisa aprender a falar não, às vezes a gente precisa pedir ajuda, né? A gente precisa aceitar que a gente não dá conta de tudo. A aceitação é um negócio difícil. Acho que junta você e junta o Leandro, né? Vocês que estiveram aqui comigo, da gente aceitar e, por mais difícil que pareça, dar o primeiro passo rumo a essa sensação de sou bom, tô bem, vou ficar tranquila. É mais ou menos isso, assim? Sim, exatamente. Isso é um ponto principal, que a gente traz também como fator que contribui, né, para uma boa parentalidade. É a gente nutrir a nossa consciência de que somos bons pais, somos boas mães. Né? É a gente trabalhar isso todo dia. Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, hoje eu dei o meu melhor. Hoje eu fiz o que eu pude. É aceitar essa questão de que a gente não vai ser perfeito, que a gente não vai dar conta de fazer tudo, e é isso que temos, né? Então, com certeza, trabalhar isso, sim, ajuda muito. Muito bem. Eu estou conversando aqui, né, com a Juliene Pimenta, que é psicóloga, e trazendo esse novo termo e trazendo essa janela aberta que todos nós precisamos prestar atenção para encontrar um caminho saudável para todos. Obrigada, viu, Juliene? Eu que agradeço, a nossa conversa. Mônica. Volte mais vezes. Obrigada. Tá? E a turma aqui toda.